Neste vídeo, farei um resumo sobre QI e inteligência, abordando brevemente o QI que supostamente Einstein teria e sobre a pessoa viva com maior QI. Futuramente, pretendo abordar mais tópicos relacionados a esse assunto, que, infelizmente, não são tratados com seriedade e precisão pela maioria. Agradeço a Hindenburg Melão Jr. por disponibilizar seus artigos, que indiretamente me ajudaram a conhecer meu potencial, e ao meu amigo Davi por me apresentar a essas informações e me ajudar a desenvolver o gosto pela ciência para criar este vídeo. Bem, vamos ao assunto. O que é QI? Para responder a essa pergunta, devemos entender como surgiram os testes de inteligência. Os primeiros testes datam do século V depois de Cristo na China, onde eram utilizados para designar cargos de trabalho. Somente no início do século XX é que os testes passaram a seguir procedimentos padronizados, ou seja, tiveram uma abordagem mais científica. Um dos pioneiros nessa área foi Alfred Binet em 1905, sendo o primeiro a desenvolver uma escala para os testes, fazendo representações minimamente arbitrárias. A abordagem de Binet foi pela evolução natural da inteligência em função da idade. Conforme a criança ficava mais velha, ela se tornaria mais inteligente em comparação a ela mesma em uma idade inferior. Se pegarmos uma criança aos 5 anos e a compararmos com ela mesma aos 2 anos, haverá uma diferença no nível intelectual, e se compararmos com ela aos 10 anos, também haverá um crescimento na inteligência. Com essa observação, Binet fez com que seu teste comparasse o desempenho de uma criança com a média do desempenho de outras crianças de diferentes idades, definindo se a criança testada estava acima ou abaixo do desempenho esperado para sua idade. Por exemplo, se o desempenho médio de crianças de 10 anos fosse de 20 acertos no teste, se uma criança de 5 anos acertasse 20 questões, significaria que seu desempenho era equivalente ao das crianças de 10 anos. Binet chamava essa correlação de nível mental, pois não gostava do termo idade mental. Isso permitiu medir o adiantamento ou atraso de crianças, proporcionando uma educação personalizada e adaptada ao seu ritmo. Em 1912, Stern sugeriu o termo QI para representar o nível mental e propôs que ele seria uma divisão entre o nível mental da criança e sua idade cronológica. Em 1916, Terman propôs a multiplicação por 100 do resultado da divisão. Voltando ao exemplo da criança com nível mental de 10 anos, a aplicação da fórmula proposta seria 10 dividido por 5 é 2, 2 vezes 100 é 200, logo o QI da criança seria 200. O tema da evolução da forma como o QI é medido é extenso, e seria necessário um vídeo exclusivo para abordá-lo detalhadamente, o que tornaria um vídeo muito longo. No entanto, como vimos, o QI estabelece uma relação entre a idade mental ou nível mental e a idade cronológica, sendo estreitamente relacionado à inteligência da pessoa. Atualmente, as melhores e mais úteis definições para o conceito de QI o tratam como uma representação do pico de performance intelectual que a pessoa alcança na vida, o pico de inteligência fluida, onde a inteligência atinge o ápice, aproximadamente entre os 20 e 24 anos, e tende a se manter estável até os 40 a 50 anos. Sendo o QI um número que representa a inteligência geral, fator G, uma de suas utilidades é comparar, em termos de proporção, a inteligência geral de uma pessoa em relação a outros scores, de forma semelhante ao rating de xadrez. Por fim, os testes de QI são uma tentativa de medir o QI real da pessoa e podem apresentar resultados que são próximos ou não do QI real da pessoa. QI de Einstein. Uma informação muito difundida nos veículos de informação é de que o físico Albert Einstein teria 160 de QI, porém essa informação não poderia estar mais errada. O QI verdadeiro do Einstein seria facilmente acima de 200. Isso se deve ao fato de que Einstein foi uma das pessoas mais inteligentes da história e provavelmente foi a mais inteligente de sua época. Seus feitos intelectuais são muito superiores aos feitos de pessoas com 160 e até mesmo de 180 de QI. À medida que o QI aumenta, o nível de profundidade e compreensão da pessoa em qualquer área que ela se propõe a atuar torna-se cada vez maior e mais completo.
Isso fica mais claramente exposto no desempenho e produção a médio e longo prazo, principalmente a longo prazo, fazendo com que uma pessoa com um alto QI tenha um grande potencial para fazer trabalhos muito mais completos e profundos do que várias pessoas com um QI menor que ela juntas. Lembrem-se de que isso não significa que ela faça um número maior de trabalhos em menos tempo, mas sim que seus trabalhos podem ser mais aprofundados e relevantes do que a soma dos trabalhos do grupo. As contribuições dos trabalhos de Einstein para a ciência foram notáveis e estão em patamares superiores aos de outros grandes cientistas como Feynman, que também foi um grande cientista e que eu acabo gostando mais dele do que de Einstein. Outro ponto é que um QI de 160 no desvio padrão 16 teria uma raridade próxima a de 1 em 10.000 em uma distribuição normal. Ou seja, a cada 10.000 pessoas, haveria uma com um QI igual ou superior a 160. No mundo atual, com cerca de 8 bilhões de habitantes, haveria 800.000 pessoas com um QI equivalente ou superior ao de Einstein, e como falamos antes, Einstein foi uma das pessoas mais inteligentes de sua época. Isso não quer dizer que 160 de QI é pouco, só não representa o QI de Einstein. Marilyn Savant como a pessoa com o maior QI viva. Essa já é uma pergunta que pode ser respondida de maneira mais rápida e com uma explicação menos extensa do que foi a de Einstein. Marilyn conseguiu a pontuação de 228 no teste do Binet quando tinha 10 anos e entrou para o Guinness Book como a pessoa mais inteligente do mundo. No entanto, o teste que Marilyn recebeu foi uma versão antiga, e as novas versões dos testes têm um teto de 170, independente da idade, não que seja o real teto de dificuldade das questões do teste, mas são menos absurdas do que superiores a 200. Mesmo assim, diversos vídeos no YouTube falam sobre os 228 de QI dela sem se aprofundar minimamente no assunto. Na década de 80, ela realizou o Megatest, um teste de inteligência que se propõe a medir com uma acurácia maior o QI, acima dos testes convencionais, sendo que o tipo e dificuldade das questões são mais apropriados para medir níveis mais altos, e nele ela chegou à pontuação de 190, o que equivale a aproximadamente 171 em uma escala onde os scores se ajustam para coincidir com uma gaussiana com desvio padrão 16, uma pontuação bem alta, porém longe de colocá-la como uma das pessoas mais inteligentes vivas. Como eu disse no início, o assunto é muito extenso para um só vídeo, e pretendo fazer mais vídeos sobre esse assunto. Na descrição desse vídeo, irei colocar o link do site da Sigma Society, de onde eu tomei como base para fazer esse vídeo. Espero que tenha gostado do vídeo, deixem suas sugestões e críticas ao vídeo e até breve.